Graça e paz, igreja. O Senhor tem falado conosco desde ontem, através do Daniel, através do pastor Ivan. Hoje pela manhã, Deus falou poderosamente, tocou no coração de todos que estavam aqui. E esperamos que Deus continue a falar. O propósito de tudo isso aqui é fazer com que Jesus Cristo possa ser adorado, exaltado. E acima de tudo, que Ele possa, de fato, tocar em nossos corações. Esse é o propósito. E, antes de tudo, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te exaltar, te glorificar, te bendizer, te colocar, Senhor, no lugar mais alto, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Queremos declarar isso nessa noite. Queremos dizer que sem Ti nada somos. Queremos dizer, Senhor Deus, que o nosso respirar, que a nossa vida depende de Ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu me prostro perante a Tua face, a Tua presença, e peço que o Teu Espírito Santo, que se move, que se movimenta no meio, Senhor, da Tua igreja, possa continuar a ter a liberdade de se comunicar, de se manifestar nas nossas vidas. Essa é a oração que te faço, Senhor, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Temos falado sobre identidade já há um bom tempo. Eu acho que a igreja já tem ouvido muito sobre identidade aqui. Nós temos colocado para a igreja a importância de sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo? Quem eu sou em Cristo Jesus? E eu acredito que durante esse período que temos falado sobre identidade, você tenha entendido um pouco sobre isso. E essa noite a gente gostaria de encerrar essa temática falando de uma história dramática. Eu gostaria nessa noite de contar a história de um homem sem identidade, que está registrado na palavra de Deus, e de alguma maneira aprendermos com a história daquele homem, com aquilo que Deus fez na vida daquele homem, o que Deus o tornou após o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Mas eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Qual a importância da identidade humana em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais se reinventando, desconstruindo e reconstruindo a si mesmas? Se você parar para pensar, você vai observar que o mundo ao nosso derredor, ele é um mundo que tenta impor um padrão de identidade. Isso está presente na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de se comportar. E é interessante que esse padrão de identidade que o mundo tenta impor sobre nós, ele é construído e desconstruído de uma forma muito rápida. Muito rápida. Todos os dias surge um novo conceito sobre como devemos nos comportar. O ultrapassado e o novo. Às vezes nos vemos fazendo determinadas coisas e chega alguém e diz assim, olha, isso aí é ultrapassado. Já tem algo novo que as pessoas estão fazendo. A gente tem um bebezinho pequeno, de 6 meses. Antigamente a gente dava comida papinha, né? Toda amassadinha para o neném.
Aí hoje chega uma pessoa e diz, não, a papinha não é mais amassadinha. Você já tem que dar agora o alimento mais sólido. As pessoas tentam impor sobre nós, a sociedade, mudanças. A gente vai, por exemplo, para os aspectos que envolvem a identidade de uma pessoa, que são vários aspectos, que envolve o aspecto biológico, fisiológico, psicológico. A gente vê que as pessoas tentam construir uma identidade, muitas vezes presente apenas no aspecto físico. Tentamos, por fora, mostrar a aparência ou aspecto de uma determinada pessoa que, na verdade, nós não somos. Jesus muitas vezes falava isso para os fariseus e saduceus, porque Jesus via por fora um ser e por dentro uma outra pessoa. Nós queremos ser influenciados pela mídia, pela TV, pela novela, pelo rádio, pelo Facebook, pelo Instagram. E o homem cada vez mais se encontra indefinido. Cada vez mais se torna difícil responder à pergunta: quem sou eu? Quem é você? Isso tem gerado em nós o que chamamos de crise de identidade. Sabe como é que surge uma crise de identidade? Isso se dá pelas diferentes maneiras que o homem olha para si mesmo. Você olha para você e tem um pensamento, uma ideia. O seu colega olha para você e tem outro pensamento, outra ideia. Uma outra pessoa olha para você e vê outra coisa. O mundo olha para você e vê outra coisa. E então nessa confusão de opiniões, de ideias, de pensamentos, de visões diferentes a respeito de você mesmo, você entra em crise. Você não sabe se é o cabelo louro ou o cabelo preto, se é a roupa preta ou marrom. O mundo está virando uma loucura. Nós não sabemos mais. As pessoas não sabem mais se definir, dizer de fato quem são. A Bíblia retrata, queridos, alguns exemplos de pessoas que haviam perdido a capacidade de responder à pergunta quem eu sou. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Esse exemplo me chama muita atenção. Lucas 8, nós vamos fazer a leitura dos versos 26 ao 39. Lucas 8, do 26 ao 39. A palavra de Deus diz, acompanhe comigo. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários.
Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O exemplo talvez mais chocante, mais dramático, já registrado na palavra de Deus, ao meu ver, é o texto do Gadareno. É interessante observar, meus amados, que se você observar, o Gadareno ele era um homem conhecido apenas como alguém que possuía espíritos demoníacos. Era um homem que nós não conhecemos o nome. E nem aquele homem sabia o seu nome, ou sabia dizer o seu nome. O homem não possuía uma identidade. Porque, de fato, irmãos, a identidade daquele homem havia sido roubada. Alguém tinha roubado a identidade daquele homem. O texto vai dizer que aquele homem ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha uma vida. Mas agora se encontrava em um estado totalmente deplorável, desconfigurado, desumanizado. Alguém roubou a identidade dele. É como se um impostor estivesse se passando por ele, tivesse tirado tudo que ele tinha. E eu digo para você, a coisa mais importante que você tem é a sua identidade. Porque sem a sua identidade você não é ninguém, você não é nada, você não consegue nada. Mas como isso pode acontecer? Como alguém pode tirar de uma pessoa sua identidade? Como alguém pode roubar a minha identidade? Somos marcados, irmãos, por traumas, tragédias, em decorrência de alguns tipos de relacionamentos. Vou dar um exemplo para você: uma mulher que é oprimida por um marido, que agride, que oprime, que muitas vezes tem que abdicar da sua própria identidade para disfarçar, para demonstrar ser uma outra pessoa, que abre mão dos seus sonhos, da sua vida, porque ela é oprimida. Um filho que foi abusado, que foi maltratado, que carrega essas marcas dentro dele, que acha que aquelas marcas são determinantes na sua vida a ponto de fazer com que ele seja impedido de prosseguir, de alcançar os seus objetivos, os seus planos. Nós podemos observar, queridos, que fatos e acontecimentos que vivenciamos muitas vezes na nossa vida, eles são determinantes
Uma mãe que perde um filho, por exemplo, no parto, que se cria um trauma, que se transforma, que perde a esperança. Aqui é comum vocês enxergarem, talvez muitos que moram aqui nesse bairro já viram uma senhora andando nas ruas, usando droga. Ela só anda com um pano no nariz, cheirando. Aquela mulher, ela anda perambulando. E um dia alguém chegou para mim e disse: olha, sabe por que ela se tornou assim? Porque ela perdeu um filho. E ela entrou em depressão profunda. Ela não aceitou a perca do filho. E hoje ela anda perambulando. Ela se tornou uma outra pessoa, por consequência de um trauma, por consequência de um fato que ocorreu na sua vida. É como se a sua identidade fosse tirada, fosse roubada. Mas olhando para o texto do Gadareno, nós observamos que o problema do Gadareno era um problema espiritual. Vejam que quando Jesus coloca os pés no povoado, o texto diz que veio ao encontro um endemoniado daquela cidade. Ou seja, o texto diz que aquele homem, ele não possuía um nome, não foi o João, não foi o Pedro, não foi o Jairo. O texto diz que foi um endemoniado, um homem sem nome, sem identidade, um homem subjugado, possuído por forças malignas. E entendemos que essas forças malignas haviam roubado a identidade daquele homem. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas antes de dizer isso, ele diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Existem muitos ladrões, meus queridos, não só o diabo, que tem o poder de sequestrar e de roubar a nossa identidade. E nós achamos que é somente o diabo. Mas essa noite eu queria usar esse texto que é direcionado e que mostra esse exemplo difícil, esse exemplo que nos faz muitas vezes ficar chocados com a realidade em que aquele homem vivia. Essas forças malignas haviam roubado a identidade daquele homem. A pergunta que você talvez pode fazer para mim nessa noite é: quando é que eu sei que minha identidade foi roubada? Quando é que eu sei que parte de mim tem sido sequestrada ou roubada por algum tipo de inimigo ou circunstância? Eu queria que você acompanhasse comigo. O primeiro sinal que nós identificamos nesse texto é que a identidade daquele homem foi roubada. Quando isso aconteceu, isso mostra que o homem perdera a capacidade, a sua capacidade de se perceber, de se conhecer. Quando é que a minha identidade é roubada? É quando eu perco a capacidade de perceber ou de reconhecer a mim mesmo. O texto fala que ele, há muito tempo, não utilizava roupas. Ele havia perdido o senso de reconhecimento. Andava nu entre as pessoas. Assim como talvez você já se deparou com pessoas andando nus. Pessoas com problemas mentais e muitas vezes espirituais. Aquele homem, ele não se reconhecia. Ele havia perdido o senso de reconhecimento. O texto diz que ele não reconhecia seus parentes.
ele abandonou a sua casa. O texto também mostra que ele não reconhecia onde estava. O cemitério era um lugar onde ele vivia e morava. Qual ser humano que quer morar num cemitério? Com seu juízo perfeito, escolhe viver em lugar onde talvez ninguém queira estar. O papel da identidade, meus amados, é reconhecimento. Sem ela somos desconhecidos. Isso acontece quando somos dominados. E eu digo para você, nós não somos só dominados por forças demoníacas, malignas. Nós somos dominados por desejos, por sentimentos. Uma pessoa é dominada por ciúmes. E ela é capaz de fazer por ciúmes coisas que nem mesmo ela percebe. Ela é capaz de agredir alguém, de matar alguém. Ela é capaz de dizer coisas que depois, com o tempo, ela para pensar e diz: eu falei isso com você? A pessoa é dominada pelo ódio, pela ganância. Eu confesso para vocês que já vi muitos no futebol dominados pela raiva, tomar atitudes que eles mesmos desconheciam. E você precisa segurar, agarrar. E um tempo depois ele para, volta em si. E você diz o que ele fez, e ele disse: eu fiz isso mesmo. Nem eu mesmo me reconheci diante desse fato, desse acontecimento. Quando nós perdemos a capacidade de reconhecer, ou de nos conhecer, é porque nós nos tornamos cativos. A Bíblia fala do povo de Israel. O povo de Israel era para ser o povo mais privilegiado e abençoado, porque era o povo escolhido de Deus. Mas foi o povo que tanto sofreu, que quase foi dizimado, quase foi destruído. Sabe por quê? Porque aquele povo havia perdido a sua identidade. O próprio profeta Isaías diz: portanto o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. O povo apanha e sofre porque desconhece o Deus que eu sou, e desconhece quem eles são. O povo que Deus mandava o profeta para falar, o enviado, o mensageiro de Deus, e o próprio povo matava o profeta que Deus mandava. Um povo que perdeu a sua identidade. Uma nação que deixou praticamente de existir, sem território, sem uma história, sem suas leis, que foi levado, cativo, espalhado, porque perderam a capacidade de se reconhecer, de saber quem de fato eles eram. Não reconheciam o Deus que serviam. Aquele endemoniado, ele perdera a capacidade de se perceber, de se conhecer. O segundo sinal que eu identifico nesse texto, que mostra o exato momento que nós temos a nossa identidade roubada, sequestrada, é quando perdemos a capacidade de responder por nós mesmos. Quem responde pelo homem não é o homem, mas são os demônios. Veja que de cara, quando Jesus se aproxima do homem, os demônios respondem pelo homem. E a primeira coisa que eles fazem é reconhecer Jesus. Eles dizem: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. O texto não mostra que Jesus, de alguma forma,
tenha andado naquela região, naquele lugar, naquela cidade. O texto não mostra que em algum momento Jesus havia se encontrado com aquele homem, a ponto dele reconhecer quem ele era. No verso 30 é mais chocante, quando Jesus pergunta o nome de quem falava pelo homem, a resposta é legião. Os demônios respondem: nós somos uma legião. Você sabe o que é uma legião? Legião é um termo militar que se refere a um agrupamento de 6.000 soldados. Você sabe qual é o papel de uma legião? Estabelecer domínio. Uma legião romana entrava em uma cidade e eles tinham o papel de dominar aquela cidade, de dominar aquele território. Eram soldados preparados, ali havia flecheiro, escudeiros. Era um exército completo. Qual o papel da legião? Estabelecer domínio. E o texto mostra que aquela legião havia dominado a vida daquele homem. Aquele homem era dominado, porque as suas atitudes não refletiam quem ele realmente era. Ele estava sob o domínio daquela legião. Queridos, quando nós chegamos nesse estado de não responder por nós mesmos, é porque nós perdemos completamente o controle de nossas vidas. É porque você não tem mais o controle. Você não tem mais a capacidade de responder por você. É comum às vezes você ouvir de alguém: olha, eu não respondo por mim, se você fizer isso. É um descontrolado, uma pessoa que diz isso. É uma pessoa que não tem o controle. Em 2 Pedro 2,19, o apóstolo, ele diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Quantas coisas nos dominam? Quantos sentimentos nos dominam? Quantos pecados cometidos nos dominam? Quantos pensamentos têm nos dominado, nos tornado cativos? Quem fala por você, muitas vezes é o egoísmo, a ira, o ciúme, a inveja, porque você é dominado por esses sentimentos. Você é escravizado. Você não tem o controle sobre você mesmo. Você perdeu esse controle. O texto fala também de um terceiro sinal que mostra quando temos nossa identidade roubada. Quando o homem perde a capacidade de se relacionar. O texto diz que o inimigo havia roubado do gadareno sua humanidade. Ele não se parecia mais com um ser humano. Imagine um homem nu, nos sepulcros, arrebentando correntes. De alguma forma, as pessoas tentavam prendê-lo, segurá-lo, mas ninguém conseguia, porque a sua força era tamanha. O texto diz que mesmo com os pés, as mãos acorrentados e entregues aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Vejam que as atitudes daquele homem eram incomuns a um ser humano. Qual ser humano que quebra correntes? Que tem essa força? Isso mostra, queridos, que ele perdera a essência pela qual foi criado. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem
e semelhança. A imagem de Deus o Senhor nos fez. Mas aquele homem não se parecia mais com essa imagem de Deus. Porque o inimigo havia tirado dele essa imagem humana. E ele se parecia mais com um bicho, com um animal. É comum a gente ver na televisão determinados episódios que vêm à nossa mente o sentimento, o pensamento: será que um ser humano seria capaz de fazer isso? Infelizmente, irmãos, o ser humano é capaz de fazer determinadas coisas que fogem da razão humana. Foge do sentido humano. E é interessante que quando mostra o aspecto desse homem, a ausência de humanidade, isso causava o quê? O afastamento das pessoas. Quem queria estar perto de um homem como esse? A família havia abandonado. Aquele homem tinha família, tinha casa. Vocês sabiam que ele tinha? Tinha. Mas a família dele havia abandonado, porque ele havia se tornado uma outra pessoa, descontrolada. O texto também mostra que a própria sociedade havia abandonado aquele homem. A sociedade pensou: esse homem não tem jeito, vamos levar para um lugar isolado, distante do meio social. Porque ele se transformou em uma outra coisa. Ele se tornara marginalizado, vivendo então à margem da sociedade, distante, sem relacionamento, vivendo solitário, dominado pelos espíritos de Satanás. O texto mostra também que uma outra consequência da ação demoníaca na vida daquele homem era justamente o isolamento. E essa é uma das estratégias do inimigo: tentar negar quem você é, a sua identidade. Eu já ouvi muitos testemunhos e já me deparei com muitas situações de pessoas usadas pelo inimigo, ou pessoas dominadas e possuídas por um sentimento, dizendo o seguinte: eu não presto, eu sou inútil, ninguém me ama, ninguém pode me ajudar, você é feio, você é diferente mesmo, ninguém vai olhar para você, ninguém vai se importar para você. Você sabe qual é a grande sacada e estratégia de Satanás? É tentar dizer e mostrar que você é um derrotado, que você não é nada, que você não é ninguém, que ninguém vai te ajudar, que ninguém olha para você. Olha como eu sou feia, olha como tu é feia, olha como você está gorda. Olha para a tua aparência, vai lá para o espelho, olha, não tem jeito para você, só existe uma saída para você, você pode ser feliz, acabando com tudo. O inimigo, ele tenta dizer para as pessoas que elas não são nada. Infelizmente, a voz dele tem ecoado e tem feito um barulho tão grande na vida de muitos, que infelizmente tem acreditado naquilo que ele tem dito sobre você. Muitas vezes ele usa pessoas para falar. São mensageiros dele que chegam perto de você e diz e fala coisas para você ficar para baixo, para você se sentir mal,
para você perder a sua esperança, o desejo e a vontade de vencer, de conquistar, de lutar. Aquele homem tinha se tornado, aliás, aquilo que o inimigo queria que ele se tornasse. Um ninguém. Aquele homem não era ninguém. Sem nome, sem família, sem relacionamento, sem juízo, sem forma de gente, de ser humano. O diabo tinha tirado tudo dele. Mas incrível, queridos, que essa história dramática possui um final feliz. Sabe por quê? Porque mesmo que o inimigo queira que você seja uma outra coisa, existe um Deus Todo-Poderoso que tem um plano para você e diz para você que você é sim vitorioso. O que importa não é o que as pessoas querem que eu seja, o que de alguma forma tentam impor sobre mim. O que importa não é o que o mundo, o que a sociedade de alguma forma tenta impor sobre a minha vida, o meu comportamento. O que importa é aquilo que Jesus quer que você seja. Jesus quer devolver nossa identidade. Ele quer lembrar quem nós somos, quem você é. Ele quer que a gente volte lá para o início da nossa história. Ele quer contar a tua história de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Porque você é um filho amado de Deus. Veja só o que Jesus fez. Jesus, ele nos confronta, como cantou hoje Daniel. Ele nos confronta muitas vezes quando nós não queremos admitir e reconhecer quem nós somos. Somos confrontados. Como Pedro foi confrontado. Pedro foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Eu quero fazer de você, Pedro, um pescador de homens. Mas em determinado momento da vida, Pedro achou que não poderia se tornar um discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele falhou. Porque ele viu que era vulnerável, frágil. Porque de alguma maneira Jesus tenta desconstruir em nós coisas que não são necessárias. E Jesus vai ao encontro de Pedro e confronta Pedro. Pedro, o que tu está fazendo? Tu de fato me ama, Pedro? Por 3 vezes Jesus confronta Pedro, tentando mostrar para ele que ele agora era um discípulo. E o seu papel era apacentar as suas ovelhas. O texto mostra que Jesus, queridos, cruzou uma tempestade para socorrer aquele homem. Se você analisar o texto, você vai perceber que Jesus coloca os discípulos no barco. Ele entra no lago da Galileia, ou em outras passagens no mar da Galileia, que era um lago muito vasto. E ele entra com os discípulos naquele barco, com direção a Cafarnaum. Acreditavam os discípulos, porque Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Era o lugar onde ele se encontrava ou se planejava. E naquele trajeto, uma grande tempestade surge. Os discípulos ficaram atemorizados. E Jesus cruza aquela tempestade com os discípulos. Mas
O plano de Jesus, queridos, não era ir para Cafarnaum, era ir para Decápolis, a região onde ficava a cidade de Gadara. Uma cidade, queridos, onde um judeu jamais escolheria ir a Gadara. Porque Gadara era uma cidade gentil, e era uma cidade onde, na concepção dos judeus, uma cidade amaldiçoada, porque ali havia muita criação de porcos. Os judeus consideravam os porcos criaturas abomináveis. Aquele não era um lugar onde um judeu deveria ir. Jesus cruza uma tempestade para socorrer aquele homem. Jesus modifica a sua rota. Jesus pisou em um território amaldiçoado. Ele pisa naquele lugar, porque sabia que ali havia um homem que precisava ter a sua identidade devolvida. Jesus precisava devolver àquele homem a sua dignidade. O texto mostra que Jesus libertou o homem, expulsou a legião de demônios que havia naquele homem. Houve libertação completa na vida daquele homem, porque é isso que Jesus faz. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus devolve a dignidade humana àquele homem. Devolve o seu nome. O devolve à sociedade. O devolve à sua casa, à sua família. O texto diz que quando as pessoas daquela cidade se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Quem tem poder para fazer isso? Quem que pode devolver ao homem a sua identidade, a sua dignidade, o seu nome, o seu respeito? Só Jesus pode fazer isso, querido. Só Ele tem esse poder de fazer isso. Mas tem uma coisa que, para mim, me chama mais atenção nessa passagem. O que mais me chama, a atenção nessa passagem não é o que o homem era, um endemoniado. O que mais me chama a atenção nessa passagem é o que o homem se tornou, depois que se encontrou com Jesus. Talvez você já se encontrou com alguém que tinha uma vida totalmente desajustada, desequilibrada, destruída. E de repente você encontra aquele homem, aquela pessoa diferente. E você percebe a diferença na vida dele. Aí você pergunta, o que aconteceu com você? Por que você está diferente? Mas você não era assim. O que foi que houve? Aí aquela pessoa diz, eu tive um encontro com Jesus Cristo e Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou o que sou, porque Jesus me transformou. Muitas pessoas duvidam e não acreditam que Jesus seja capaz de mudar a vida de alguém. Sabe por que não acreditam? Porque nós nos acostumamos com a religiosidade. E eu digo para vocês que a religiosidade, a religião não tem poder de transformar ninguém. Você sabe quem que transforma as pessoas, a nossa vida? É Jesus Cristo. É um relacionamento com Ele. Só Jesus. Quantas pessoas chegam aqui nessa comunidade trazendo tantas marcas no seu corpo, tantos traumas decorrentes da religião, da religiosidade.
E de repente essas pessoas têm um encontro com Jesus. E elas passam a perceber que a vida, de fato, só é diferente, só se torna diferente quando Jesus invade o nosso coração, a nossa vida, e causa essa transformação. Você sabe o que foi que Jesus fez com aquele homem? Jesus fez daquele homem sua testemunha. Imagine você, possuidor de uma grande empresa, renomada, e você tem que escolher alguém para representar a tua empresa, alguém para levar o nome da tua empresa. Quem você escolheria? Talvez um empresário nunca passasse pela cabeça dele colocar o representante da sua empresa, um endemoniado que vivia no sepulcro. Talvez numa lista ele fosse o último. Sabe o que Jesus fez com aquele homem? Jesus tornou aquele homem o representante dele aqui na terra. Aquele que levaria o nome de Jesus adiante, divulgaria Jesus, representaria Jesus. Quem em juízo perfeito iria imaginar que o endemoniado de Gadara seria agora um representante do Cristo? Um estrangeiro, desfigurado, nu, se torna o maior representante de Jesus naquela cidade. Olha só, versículo 39. O texto diz que o homem, depois que teve o seu juízo devolvido, a sua identidade devolvida, e agora ele teve um encontro com Cristo, porque Jesus fez muito mais do que devolver a sua identidade. Jesus deu a ele uma nova identidade. O homem diz: Senhor, agora eu quero te seguir. Eu quero ir aonde o Senhor for. Aí Jesus se volta para o homem e diz: volte para sua casa. Na casa daquele homem havia coisas que deveriam ser reconstruídas. Talvez famílias quebradas, destruídas. Às vezes queremos ser um missionário, ir para a África, ir não sei para onde, ir para lugares tão longe, distantes, né? Eu quero fazer coisas. E às vezes, querido, Jesus quer que você fique na sua casa e reconstrua a sua casa, a sua família, o seu lar. Olha o que Jesus diz: volte para a sua casa. Você esteve fora tanto tempo. Talvez aquele homem tivesse uma esposa, filhos. Vá reconstruir esse relacionamento, restaurar. E Jesus diz ainda: conte o quanto Deus lhe fez. O texto diz que assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Se tornou o representante de Jesus Cristo. Querido, o homem agora poderia responder e dizer quem ele era. Eu agora sou um servo de Jesus Cristo, comprometido em testemunhar, em levar o seu nome para todo aquele que o Senhor colocar diante de mim. Jesus usou um endemoniado para ser o seu mensageiro. Jesus quer usar cada um de nós. Ele quer usar você, quer usar a mim.
Nós somos testemunhas de Jesus, queridos. Quem sou eu? Quem é você? Eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Você que está aqui nessa noite. Talvez você já se encontrou com muitas coisas, muitas pessoas nessa vida. Pessoas importantes ou talvez pessoas menos importantes. Talvez você já frequentou uma igreja evangélica, outra igreja. Talvez você já tenha vivido muitas experiências na sua vida. Experiências boas, ruins, de alegria, de tristeza. Mas talvez você tenha buscado, durante toda a sua vida, encontrar a sua identidade. Eu quero dizer para você que você tem uma identidade. Todos nós temos uma identidade. Mas talvez você tenha se perdido. Talvez você tenha tido a sua identidade roubada pelo inimigo, por um trauma, por um sentimento, por uma pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus quer devolver a tua identidade. Ele quer que você seja algo melhor. Ele te dá essa oportunidade.